Então, Efésios 2, versículo 1. Vamos falar junto? Quem sabe aí? Lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pode ser mais bonito, não pode? Vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Versículo 5. Coloca lá para nós, Duda, versículo 5 também e o versículo 6. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que eu quero falar nessa noite, o título da minha mensagem é realmente o começo do versículo que nós lemos. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Se Ele nos deu vida, o versículo fala claro, é que porque nós estávamos mortos. A vida tem que vir para quem está morto. Quem está vivo não precisa de vida. Quem está vivo, está vivo. O morto é que precisa de vida. E se Ele nos deu essa vida é porque nós estávamos mortos. E não se trata de morte física. Não é uma morte física, não é a morte desse corpo. É uma morte espiritual. A morte que aconteceu lá no Éden, quando o Adão se afasta de Deus. Quando o Adão peca e se separa de Deus. Quando Deus chega para Adão e chama Adão, onde tu estás? E ele já se esconde porque tinha pecado, tinha falhado contra Deus, e ele se esconde da presença de Deus, e Deus precisa restaurar essa comunhão. E lá naquele dia, lá no Éden, Deus fala para Adão que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, ia restaurar essa nossa comunhão novamente com Deus, e é realmente esse Ele, o Ele que está nesse versículo, o Ele que vos deu vida, irmã Leonor, o Ele que nos ressuscitou, o Ele que juntamente com Cristo trouxe para nós essa vitória da ressurreição, apesar de nós estarmos vivos. Mas nós fomos ressuscitados interiormente. A nossa alma tem agora comunhão com o Pai novamente. Temos comunhão com Deus, estamos na sua presença nessa noite. Vamos participar da ceia, vamos estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com a ceia do Senhor nessa noite. Lá no livro de Atos capítulo de número 3, vocês não precisam abrir, eu pedi que a Duda projete esse versículo para nós lá. Atos capítulo 3, versículo de número 15. Lá no livro de Atos capítulo 3, acontece um episódio muito bom, bonito, que é a cura do coxo da porta do templo, porta formosa do templo, quando Pedro e João entram no templo e tem aquele coxo pedindo esmola, e os irmãos ali, o Pedro e o João, dizem para ele que não tem ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aquele homem se levanta e anda, e começa a entrar no templo junto com os irmãos, naquele dia, e glorificando, exaltando o nome do Senhor por causa da sua restauração. E naquele dia, o apóstolo Pedro dá um discurso no templo. E no seu discurso, quando ele está lá no templo discursando, ele fala essas palavras aí, ó: Dissarte, mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Dissarte, vocês mataram o autor da vida. Isso é forte. Isso é muito forte. Ele vos deu vida. Naquele dia, o apóstolo Pedro fala para as pessoas que crucificaram Jesus. Versículos antes ele diz: vocês pediram um salteador e pediram que matasse o autor da vida.
Prenderam o autor da vida, mataram o autor da vida, Jesus Cristo. Foi morto, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele deu a sua vida por nós. E eu queria falar dessa vida hoje. Mas para mim falar dessa vida, eu preciso de um auxílio muito especial na Bíblia, que é o auxílio do João, do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferenciado de todos os demais 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, são muito parecidos os escritos dos escritores. Mas o Evangelho de João tem uma diferencial muito grande. E ele fala a respeito dessa vida, fala muito. Não dá nem para usar o texto todo. Quando eu começar a usar o Evangelho de João aqui, não se preocupe, que eu não vou ler o Evangelho de João todo, não. Tá? Não fica preocupado, não desconcentra, não desconecta de mim, que eu não vou ler o Evangelho de João todo, mas tem várias citações no Evangelho de João a respeito dessa vida, a respeito dele. E eu gostaria de usar o Evangelho de João para mostrar para vocês a respeito dessa vida nessa noite. Começando com o texto que eu vou pedir para a Duda projetar para nós. E depois eu vou pedir para a Duda não projetar mais, porque eu quero que você vá para a Bíblia comigo, tá bom? Evangelho de João, projeta lá para nós. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 30 e versículo 31. Evangelho de João, no finalzinho já do Evangelho, ele tem 21 capítulos, esse aí é o penúltimo capítulo, finalzinho já do penúltimo capítulo, versículo 30, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais o quê? Está muito fraco. Tenhais o quê? Vida em seu nome. O Evangelho de João foi registrado os seus sinais para quê? Para que você e eu creiamos que em nome do Senhor Jesus nós temos vida. Nós temos vida em seu nome. Então os objetivos de João, registrar os seus milagres, os seus sinais que aconteceram no Evangelho de João, sendo Jesus antes da sua morte ou depois da sua morte. Porque no Evangelho de João tem milagres de Jesus até pós-ressurreição. Você lê o capítulo 21, tem uma pesca maravilhosa ali, que é Jesus ressurreto. Jesus está aparecendo novamente para os discípulos e diz para Pedro: olha Pedro, lança aí a rede à direita do barco. Ah, mas nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada. Não, mas lança aí. E deu ali aquela pesca maravilhosa, os discípulos ficaram admirados. Isso foi um Jesus já ressuscitado, viu? Exaltado, como nós cantamos na canção. Ressuscitado e exaltado Jesus ressuscitado e exaltado. Estava ali com os discípulos na areia da praia, com um peixe assado, pão ali, prontinho para que os discípulos comessem junto, fazendo sinais, para que João registrasse esses sinais, para que esses sinais servissem para que eu e você crêssemos que Jesus é o Filho de Deus, e para que nós, crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Para isso que foi escrito o Evangelho de João. Abra lá sua Bíblia agora. Por favor, Duda, não projete mais sem eu pedir, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E o evangelista João relata no seu capítulo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Note que aparece ele, dele. Lembre lá do Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Aparece várias vezes. Ele, dele, nesse texto. No princípio ele estava com Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava lá em cima. Mas Deus fez com que o verbo descesse, a palavra descesse sobre nós, sobre a terra. E nós podemos ver que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é criador de todas as coisas, juntamente com o Pai, inclusive eu e você. Porque quando Deus faz o homem, ele fala a seguinte frase: façamos o homem. Ele podia dizer eu faço o homem, mas ele fala façamos no plural, porque tinha alguém com ele, Pai, Filho e Espírito Santo, estava ali com ele. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava lá. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem a vida em suas mãos. Ele soprou, junto com o Pai e o Espírito Santo, nas narinas do boneco de barro, o Adão, para dar vida. Ele soprou. Aquele sopro lá, o ele soprou também. Ele estava lá. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem vida em seu própria autoridade. Ele é Deus poderoso. O Evangelho de João, ainda nesse mesmo capítulo, versículo de número 16, a partir do versículo 15 tem o testemunho de João Batista, e chega no versículo 16, acompanhe comigo na sua Bíblia, tá bom? Versículo 16 ele diz, o João Batista falando aqui agora a respeito de Jesus, porque todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Eu vou ler o 17 também. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele trouxe plenitude, o João Batista disse. Ele trouxe graça sobre graça. Graça sobre graça. Para nós, para mim e para você, trazendo vida para nós. O Jesus ressuscitado e exaltado. Evangelho de João, capítulo 2. Vocês conhecem? Primeiro milagre de Jesus. Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. João capítulo 2 tem um milagre da transformação da água em vinho lá em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Terminaram-se o vinho, e a mãe de Jesus chega para Jesus e diz, olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. Precisa de uma ação, precisa de agir. E Jesus não ouve Maria. Jesus não quer dar ouvidos a Maria. E é interessante que Jesus, no versículo de número 4, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Como se dissesse ela aí para Maria assim, ei, quem manda aqui sou eu, já estou adulto, já tem, nesse período Jesus já tinha uns 33 anos mais ou menos, estava no início do seu ministério. Ei, calma, é eu que mando, é eu que tenho a vida, é eu que tenho o poder, é eu que sou o autor da vida. Te acalma, te acalenta, deixa comigo que eu vou dar jeito nesse negócio. Deixa que eu tenha autoridade para fazer isso. Aí eu queria ver com vocês, versículo de número 5. Olha as palavras de Maria ao servente. Então ela falou ao servente,
Fazei tudo o que... Fala esse ele para mim bem forte, fala. Fala. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria agora diz para os serventes assim, ó: vocês fazem tudo o que ele vos disser. E foi assim que os serventes fizeram. Cheira as talhas de água e Jesus transforma a água em vinho. Não é esse o meu caso, não é essa a minha palavra que eu quero falar hoje, mas é ele. Ele estava aqui nesse casamento, todo o poder, toda a autoridade para resolver o problema. E você sabe que o segundo vinho foi melhor do que o primeiro. Vinho é vida, símbolo de vida, alegria. Faltou alegria, faltou vida na festa. Para os judeus o vinho era especial, faltou vida na festa, mas o autor da vida estava ali, e o autor da vida resolveu o problema no casamento de Caná da Galileia. Ele tem poder, ele é o autor da vida. Evangelho de João capítulo 3, tem um encontro de Jesus com o Nicodemos. Lembra do Nicodemos? Aquele homem que era fariseu, principal dos fariseus, foi procurar Jesus de noite, deu um elogio para Jesus, né? Quando ele chega no versículo de número 2 do Evangelho de João capítulo 3, ele de noite foi procurar Jesus, e foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, mestre, mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, tu vens lá da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece que ninguém pode fazer os sinais que Jesus fez. Talvez Nicodemos tinha somente visto a transformação da água em vinho aqui, não sei, a Bíblia não relata quais mais sinais que o Nicodemos havia presenciado como fariseu, principal dos fariseus de Jesus, mas ele estava já admirado, e ele disse: olha, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, só pode ser vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer isso. E Jesus daí fala para Nicodemos, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não adianta tu vir com elogio para cima de mim, dizendo que eu sou rabi, que eu sou mestre. Não vem com isso para cima de mim, que isso não me convence. Você tem que nascer de novo, você tem que se deixar ser tocado pelo Espírito Santo, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que se converter, Nicodemos. Tem que haver uma transformação de vida na sua vida, você precisa ser restaurado. A Bíblia não conta mais nada a respeito de Nicodemos, a não ser lá na morte de Jesus, na cruz, quando foram tirar Jesus da cruz já, tem José de Arimateias, e aparece o Nicodemos lá ajudando a tirar Jesus da cruz. Eu acredito que Nicodemos entendeu a mensagem e se converteu. Lá no finalzinho ele tira Jesus da cruz para colocar no túmulo. E Jesus, continuando essa conversa com Nicodemos, ele não entende como é que eu posso entrar no ventre materno já sendo adulto e papapá. Toda essa conversa de Jesus com Nicodemos. E no versículo 14, Jesus reafirma para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, Jesus lembra uma história lá do passado, lá de Moisés, versículo 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo o que nele crê, tem o quê? Está fraco, né? Vocês não creem nessa vida eterna? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Ele é o autor da vida. Quando ele fala do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, ele está falando de morte.
Por que Moisés levantou a serpente no deserto? Porque o povo lá no deserto, o povo que saiu de Israel, estava sendo picado por uma serpente venenosa no deserto. E quem era picado por aquela serpente venenosa morria. Era morto. Estavam morrendo muitos dos filhos de Israel no deserto. Aí Moisés, como mestre naquele dia, que representava Jesus no Velho Testamento, Moisés é um tipo de Jesus lá no Velho Testamento, é o profeta, parecido com Jesus, condutor do povo. Moisés fala com Deus, conversa com Deus, e Deus manda Moisés levantar uma serpente numa haste. Moisés faz uma serpente de bronze, coloca numa haste alta, para que quando alguém do povo for picado por uma serpente venenosa, ele olhando para essa serpente, ele seja curado. A morte vai embora, não vai morrer, porque vai olhar para a serpente. E Jesus diz aqui para Nicodemos: Nicodemos, se tu não olhar para a cruz, você vai morrer, você não vai ter vida eterna, você não vai conseguir ter vitória, meu filho. Crê que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, crê que eu tenho vida em meu nome. Está falando para Nicodemos. E como no passado nas Escrituras não tinha divisões de texto como tem aqui, segunda parte fala da missão do Filho, tem um título no meio. Eu acredito que esse versículo conhecidíssimo das Escrituras ainda está nessa conversa de Jesus com Nicodemos. O versículo que nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele vos deu vida. Lembre-se disso. O Ele lá de Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Amém? Glória a Deus, né? Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem muitas coisas no Evangelho de João, mas eu tenho que pular muitas. Eu queria lembrar vocês agora, Evangelho de João capítulo 11. Se eu ficar lembrando muito disso que tem no Evangelho de João, vou passar a noite toda aqui com vocês. Não é esse o meu objetivo. O Evangelho de João capítulo 11. O que tem no Evangelho de João capítulo 11? Fala alto aí, pode falar alto, pode participar comigo. Ressurreição de Lázaro. O autor da vida estava lá, não estava? Jesus foi chamado, avisado por Marta e Maria: olha, teu amigo Lázaro está doente. Jesus se demora. Pelo caminho, muito tempo, fazendo ainda sinais, milagres, se demora, e o Lázaro morre. Lázaro é morto, por causa da sua enfermidade. Mas Jesus percebe, Jesus sabe antes de chegar lá que Lázaro tinha morrido, porque Ele é autor da vida. Ele sente, Ele tem sentimento, Ele sabe de todas as coisas. Ele diz para os discípulos: olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas nós vamos lá. E os discípulos não entenderam, né? Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, está bom, né? Está descansando, está dormindo. Mas Jesus disse: olha, não estou falando desse sono aí, estou falando que ele morreu, ele faleceu. E quando Jesus chegou lá, a Bíblia relata que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias. E quando Jesus chega e se encontra com uma das irmãs de Lázaro, que era Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos, conhecedores de Jesus, meu irmão, conhecedor de Jesus. Presta atenção, essas pessoas aqui conheciam Jesus. Depois no final eu vou falar que nós precisamos de conhecer Jesus.
Essas pessoas conheciam Jesus, hospedavam Jesus na sua casa. Jesus dormia, Jesus comia, bebia café com Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava sempre lá nessa casa, eram conhecedores de Jesus. Por isso que quando Jesus chega na cidade de Betânia, a Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso é palavra de conhecedor, meu irmão. Ninguém fala isso se não tiver fé, não saber quem é Jesus. Ela sabia quem era Jesus. Ela conhecia Jesus. E Jesus responde para ela. Eu quero que você vá para a Bíblia aí. Versículo de número 23 de João capítulo 11. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela, com toda a sua fé, ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela cria, meu irmão. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vê muito isso nos velórios, não vê? Velório está esse versículo, todo velório quase tem uma placa de metal ali, né? Com esse versículo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo que vive, não é só o morto não, todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele pergunta: crês isto? E ela, como ela cria, ela não titubeou. Era Marta, não era, a gente fala de Marta, aquela mulher agitada lá, que ao servir Jesus, né? Quando Jesus diz: Marta, você escolheu, Maria, você escolheu a melhor parte, você está agitada. Mas ela cria, meu irmão. Ela estava agitada porque ela queria fazer o melhor para Jesus naquele dia. Ela cria. E ela, no versículo de número 27, ela diz: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Irmão, isso aqui é uma declaração de fé. Incrível, incrível, incrível. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu creio. E aí continua a história, que eu não quero continuar lendo a história. Jesus vai lá, chama o Lázaro ressuscita, né? Tira o Lázaro de 4 dias, porque ele tem poder. Ele faz até uma oração no começo ali: Senhor, dou graças porque tu és todo poderoso, né? Orou para simbolizar que Deus era seu pai, que ele estava debaixo das ordens do pai. E depois ele grita: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro sai todo atado. Ele manda desatar, ele manda tirar todas aquelas ataduras, limpar ele e dar comida para ele e cuidar dele. E primeiro também ele manda tirar a pedra, né? Tira a pedra da boca do túmulo. Ordens que ele deu. Mas o Lázaro saiu da sepultura, ressuscitou. Amém? Por quê? Porque Efésios capítulo 2, primeira parte, o que diz lá? Ele vos deu vida. Ele tem autoridade, ele tem vida nas suas mãos, ele tem poder, tem toda a autoridade. De propósito eu fiz isso e quero voltar com vocês ao Evangelho de João capítulo 6, porque é ali que eu quero encerrar a minha palavra, sem depois ir mais num texto lá de Coríntios, mas é por aqui que eu quero deixar a minha mensagem, e o forte da minha mensagem está agora, tá? Evangelho de João capítulo 6. Tudo que eu falei até agora é forte, verdadeiro, único, poderoso, mas que eu quero falar no seu coração mais forte ainda nessa noite é agora. Prepare-se, se concentre, não durma. Tem gente dormindo aí, não dorme, acorda, porque nós precisamos saber disso. Evangelho de João capítulo 6. Jesus fala a respeito dele: eu sou o pão da vida. Veja ali no título, no versículo de número 22. Jesus fala dele como sendo o pão da vida. Vossos pais comeram maná lá no deserto,
mas morreram. Mas eu sou o pão da vida. E ele vai falando com os discípulos a respeito desse pão da vida, e a partir do versículo 41 tem uma murmuração dos judeus. Os judeus murmuram a respeito disso, dizendo: como pode ele querer dar o seu corpo para nós comer? O que é isso? Nós não vamos comer carne de humano, nós não estamos entendendo esse negócio. Mas Jesus continua, e eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 47, quando ele diz assim, versículo 47 de João 6: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O que aconteceu? Morreram, nem chegaram na terra prometida, né? Morreram sem chegar na terra, só entrou na terra Josué e Caleb. Morreram tudo, pereceram tudo, mas comeram maná. Comeram maná lá no deserto. Mas o maná não era o pão da vida. É Jesus que é o pão da vida. Presta atenção nisso. É Jesus que é o pão da vida. O que você está comendo, irmão? Do que você está se alimentando? É Jesus que é o pão da vida. Eles comeram, mas morreram. Versículo 50. Este é o pão da vida. Ele está falando dele mesmo. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Quem comer esse pão não vai perecer jamais. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão vivo que eu darei pela vida do mundo é o quê? É a minha carne. É a minha carne. O que nós vamos fazer hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio comer a carne? E virar o copo. Glória a Deus, aleluia. Você veio comer a carne. Você veio comer a carne e o sangue, beber o sangue de Jesus Cristo. E ele diz que quem comer dessa carne tem vida. Tem vida em si mesmo. Olha a continuação do texto, versículo 52. Aí judeus batiam com a língua no dente, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, de novo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Se não comer a carne e não beber o sangue, não tem vida em vós mesmo. Quero falar com você nesse instante que não come a carne e nem bebe o sangue. Ah, mas eu conheço Jesus, eu creio em Jesus. Ei, desperta, te acorda, porque Jesus não instituiu uma ceia de brincadeira, não. Jesus não falou para os discípulos lá naquele dia: este cálice é o meu sangue, esse pão é o meu corpo. Antes da Páscoa, no dia da Páscoa, antes da sua morte, ele não falou isso por brincadeira, ele não estava brincando com os discípulos. Isso é verdade. Eu vou morrer, eu vou dar o meu corpo, eu estou me doando por vocês, estou me dando por vocês. Se você não comer a carne de Jesus Cristo, você está dizendo: não vale nada o sacrifício de Cristo, serve de nada. Mesma coisa você dizer: não está servindo de nada. Você precisa comer e beber da carne, comer da carne e beber do sangue, desculpa, confusão aqui. Comer da carne e beber do sangue de Jesus Cristo para ter vida. Você precisa. Versículo 54 ainda. Vou até o 56, tá? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue
tem a vida eterna. E o que diz no finalzinho ali? Fala alto aí para mim. Onde é que está a morte aqui, meu irmão? Está procurando a morte aí? Onde é que está a morte? Onde é que foi a morte aqui? Onde é que foi a morte? Onde está a morte? Quem comer da carne do Filho do Homem, beber do seu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. A morte foi para Cucuia, ó. Fugiu. Porque Ele é o dono da vida. Ele é o autor da vida. Ele vos deu vida. A morte já não existe mais. Não é isso que o Apocalipse diz, pastor Cláudio? Você prega no escudo de ato fúnebre. A morte já não existirá mais. Enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá dor. Por causa desse Cristo aqui, ó. Por causa desse Cristo. Desse Jesus, autor da vida. Falo mais uma vez com você. Por que você não está comendo da carne e do sangue de Jesus? Por que você não vem no culto de ceia? Por que você negocia o culto de ceia por qualquer outro passeio, qualquer outra coisa? O que você coloca nesse dia? O que você está fazendo? Desperta, te toca, te liga. Te liga, meu irmão. Te liga, presta atenção. Você precisa dessa garantia de ressurreição. E é Jesus que dá a garantia de ressurreição, de vida. Eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia ainda está por vir. É a volta de Jesus. Quando Ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro haverá ressurreição. E os mortos que comeram da sua carne, creram nessa palavra, que é um pedacinho de pão e vinho mesmo. Hoje eu sei que é pão e vinho. Pão e vinho mesmo. Eu sei que o diácono Paulo ali colocou hoje pão e vinho. Tem gosto de vinho, tem álcool, não tem problema. É vinho mesmo. Mas ali simboliza o corpo de Jesus e simboliza o seu sangue. É um ato de fé, um ato de compromisso, um ato de crença na ressurreição e na vida de Jesus Cristo. Ele vos ressuscitará no último dia. Para encerrar aqui o Evangelho de João, versículos 55 e 56, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Verdadeira comida não é a picanha não, meu irmão. Picanha é boa, né? Picanha bem assadinha lá, aquela gordurinha, como fala alguns por aí, né? É boa, mas aquela não é a verdadeira comida. A verdadeira bebida não é a cerveja, não é a Coca-Cola, não é a bebida alcoólica. A verdadeira bebida é o sangue de Cristo. Se você não comer dele, da carne de Cristo, e não beber, você não tem vida em si mesmo. Veja o versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, coisa linda isso aqui, permanece em mim e eu nele. O ele, né? Em mim, ele em mim. Está falando aqui agora. Quem comer a minha carne, beber meu sangue, permanece em mim. Nós precisamos permanecer ligados. Se nós irmos lá para o Evangelho de João capítulo 15, não queria fazer isso, mas veio na minha cabeça agora. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que permanece em mim dá fruto, todo aquele que não permanece em mim, ele corta e lança no fogo. Se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, você não está permanecendo em Jesus. Você precisa permanecer nele. Você precisa valorizar isso. Tá bom? Essa é a mensagem forte que eu queria trazer nesse instante. Como disse o nosso irmão Caetano,
Palavra forte. Palavra forte. Ele fala essa palavra, eu acho interessante. Palavra forte hoje, né, meu irmão? Obrigado, meu irmão Caetano. Deus te abençoe, querida. Mas eu queria encerrar lembrando uma coisa ainda. Que agora eu queria que a irmã Duda projetasse para nós. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Isso aqui vai ser forte também o que eu vou falar, tá? Conhecidíssimo nesses textos que eu estou lendo, mas é para você pensar hoje bastante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma da carne e beba do sangue. Quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Aqui eu tenho uma palavra para você que vai nas igrejas por aí e fica virando o copo da maneira errada. Você que vira o copo da maneira errada, na hora errada, vira o copo sem discernir o corpo, vira o copo sem conhecer o Jesus. Esse discernir o corpo é porque você não conhece Jesus, você não sabe de onde que veio, você não conhece toda essa história de João. Se você quer conhecer Jesus, lê o Evangelho de João. Tudo isso que eu falei para você no Evangelho de João capítulo 6, se você não conhece esse Jesus, o Ele que vos deu vida, e você fica virando o copo, comendo o corpo de Jesus Cristo, e você não conhece Ele, você está comendo e bebendo juízo para você mesmo, porque não é o sangue, não é o pão, a carne e o sangue que vai salvar, é Jesus que salva. É Jesus que salva. Você precisa primeiro conhecer o autor da vida. Você conhecendo o autor da vida, você come e bebe do seu corpo. Se você está fazendo isso antes de conhecer, você está comendo e bebendo juízo para você mesmo. Abra o olho, entenda essa palavra, não faça isso, não vá por aí nas igrejas ou aqui mesmo, virando o copo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Está todo mundo virando, não tem esse negócio de todo mundo? Não faz isso, não vai atrás da multidão, porque a multidão crucificou Jesus, não faz isso. Presta atenção, discerne o corpo primeiro, conhece de onde que está vindo o pão e o vinho. Conheça Jesus, meu irmão, conheça o autor da vida, conheça o autor da vida, procure conhecê-lo. Se você hoje está aqui e está com dúvida, procure o pastor Cláudio, me procure os demais presbíteros dessa igreja, que nós vamos ensinar para você. Nós vamos te discipular, vamos te falar dessa vida para você, vamos preparar você para esse dia, para você comer e beber, discernindo o corpo de Cristo, sabendo quem é Jesus para a sua vida, sabendo quem Ele é, para você não beber e comer juízo para você mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe.